Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai bater um papo bem diretão aqui, bem sincerão, sobre mudanças de hábitos, como e por que eu decidi mudar os meus hábitos. E eu vou compartilhar tudo com vocês, todo o processo que eu tô passando. E se você chegou aqui de paraquedas e tá precisando mudar os seus hábitos, não sabe por onde começar, não sabe o que você tem que fazer, assiste esse vídeo até o final, eu tenho certeza que vai abrir aí um leque de opções para você e você vai começar a entender o que precisa ser feito nessa mudança de hábitos, tá bom? Gente, mudança de hábitos. Mudar os hábitos não é tão fácil como muitas pessoas pensam, porém, não é tão difícil como a gente costuma pensar também. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que aconteceu comigo. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, tá? Então, 2021 foi um ano muito complicado pra mim. Foi um ano muito frustrante pra mim, de uma certa maneira. Eu tive realizações, né, na minha vida, claro, porém, a balança não tava um peso muito igual, sabe? Eu tive muita frustração no ano de 2021, muitos projetos que eu vi acabar o ano e os projetos permaneceram no papel. Muitas metas que não chegaram, nossa, acho que nem no início, sabe, para ser concluída. Então foi um ano muito difícil para mim. Eu passei por algumas situações que eu nunca abri para ninguém e eu vou estar abrindo aqui para vocês nesse vídeo. Mas foi um ano também que me fez refletir muito sobre a maneira como eu estava vivendo. E decidi mudar essa maneira de vida, mudar todo o contexto que eu estava vivendo, porque eu acredito muito que as nossas atitudes é que vão nos possibilitar viver coisas novas ou não. Se as nossas atitudes permanecerem sendo as mesmas de sempre, a gente vai continuar vivendo a mesma vida de sempre. Mas se a gente decidir mudar, ter atitudes novas, com certeza a gente vai viver experiências novas. Então, o que aconteceu comigo foi que em 2021 eu simplesmente paralisei com os meus projetos. Eu não tinha forças para conseguir tirar nenhum projeto do papel. Chegava no final do dia, eu sempre parava para pensar e eu não tinha feito um terço do que eu deveria fazer naquele dia. Eu não estava conseguindo dar conta de ser uma boa esposa, de ser uma boa dona de casa, de ser uma boa mãe. Eu não tinha tempo de qualidade com os meus filhos. Eu não estava me sentindo realizada profissionalmente. O meu projeto aqui no YouTube, o meu canal do YouTube, eu não tinha tempo para gravar conteúdos, eu não tinha tempo para sentar e planejar os conteúdos. Então, assim, chegava no final do dia, eu tava frustrada, eu tava cansada, eu tava ansiosa e eu tava esgotada. No final do ano, lá pro meado de outubro, novembro, eu comecei a ter crises durante a noite. Não sei dizer se crises de ansiedade, mas eu me pegava tão ansiosa com as coisas que eu tinha pra fazer, tão ansiosa com o meu amanhã, que eu chorava. Teve episódios do meu marido estar dormindo e eu estar chorando na minha cama por uma angústia que vinha, sabe? Uma ansiedade que tomava conta que eu não conseguia controlar. E eu percebi que eu estava indo por um caminho muito perigoso. Então, isso já foi um start de que eu precisava mudar. No ano de 2021, eu li o livro Milagre da Manhã e eu super recomendo pra vocês. Mas assim, eu li o livro e eu não acabei de ler o livro e coloquei em prática o que o livro pede pra você fazer. Mas eu gostei muito da ideia do autor, aquilo que foi passado no livro. É um livro com uma leitura muito boa de se fazer, muito gostosa de se fazer. E assim, eu não coloquei logo em prática em seguida, porém, tudo que eu li ficava martelando na minha cabeça e vinha muito com o start de que era hora de mudar. E aí eu comecei a pesquisar, a ver vídeos aqui no YouTube sobre mudanças de hábitos, a seguir pessoas que estão passando por essa transição, pessoas que já passaram por essa fase, que mudaram completamente seus hábitos. E eu comecei a juntar todas as coisas e trazer para minha realidade. Porque o que você precisa entender, você que está querendo mudar os seus hábitos, é que a minha rotina é diferente da sua. Então, os meus hábitos, aquilo que eu vou mudar, nem sempre é o que você precisa mudar.
Então você precisa adequar tudo com a tua rotina, com o estilo de vida que tu leva. Então, assim, não querendo mais sentir essa sensação de chegar no final do dia frustrada, eu decidi que eu precisava mudar. Só que antes da gente mudar de fato, a gente precisa parar e refletir sobre os hábitos que nós estamos tendo. Quais são os hábitos que tu tem hoje? E você precisa identificar quais hábitos te fazem mal, quais hábitos não contribuem para que tu leve a vida que tu quer levar. Uma coisa que eu percebi na minha rotina, no meu dia a dia, é que a minha vida tava passando depressa e eu não tava vivendo, sabe? A minha vida tava passando e eu não tava conseguindo aproveitar a minha vida. Então, isso também tava mexendo muito comigo e aí eu comecei a entrar naquela fase de identificar os maus hábitos, identificar o que de fato estava me atrapalhando. Como eu falei pra vocês, o fato de não dar conta de tudo que eu precisava dar conta, o que de fato estava me impedindo de dar conta de tudo isso? Porque eu acredito muito que a gente é capaz. Aquilo que Deus coloca na nossa mão para fazer, aquilo que Deus coloca como um desejo no teu coração para fazer, tu é capaz de conseguir fazer. Só que o que tu tá fazendo para que aquilo funcione, para que aquilo dê certo? Então, assim, eu comecei a pensar no que eu tava fazendo de errado. E uma das coisas, gente, que eu tava me afundando naquilo ali, fazendo muito de errado, é que eu estava acordando muito tarde. Quando eu falo acordar tarde pra vocês, não é acordar 9 horas da manhã, é acordar tarde. Tinha dias que eu acordava às 11, às 11h30, e assim, meus filhos estudam na parte da tarde. Então, eu já acordava atrasada, eu já acordava sem tempo porque eu já tinha perdido toda a minha manhã. Então, eu já acordava desesperada para poder fazer almoço, porque eles tinham que ir pro colégio. Já acordava naquela correria de, meu Deus, é tanta coisa para fazer e eu não vou dar conta. Claro que eu não vou dar conta. Eu tava levantando às 11 da manhã, não tinha realmente como dar conta. E aí eu falei, não, eu preciso mudar isso, não dá certo, isso tá errado. E querendo ou não, esse meu mau hábito de acordar tarde refletia nos meus filhos. Eles também estavam acordando nesse horário super tarde. Então eu queria muito mudar. E aí eu vi que isso era uma coisa que me atrapalhava muito, porque como eu acordava muito tarde, e não pense você que acordar tarde, dormir mais, te deixa mais descansado, porque não é assim. Quanto mais tu dorme, tu passou do horário que teu corpo precisa de dormir e tu continua dormindo, você está cansando o teu corpo ao invés de tu estar descansando. Então tu acorda ainda mais cansado, sabe? Eu acordava com dor de cabeça, eu acordava com os olhos pesados, eu acordava com preguiça, eu acordava sem vontade de fazer nada. Então, assim, eu colocava as crianças pro colégio e voltava para casa e não tinha a menor vontade de fazer nada. Eu não tinha a menor vontade de cuidar da casa, de arrumar as minhas coisas, de planejar, nada. Eu não queria fazer nada. Eu queria ficar deitada no sofá de preguiça. E aí, quando chegava a noite, claro, eu não tinha sono, porque eu passava o dia deitada. E aí, à noite, eu ia dormir muito tarde. Então, eu ia dormir 1h30, 2 horas da manhã e por aí vai. Porque, de fato, tava tudo desregulado. Então, como eu falei pra vocês, eu assisti muitos vídeos. E quando eu decidi, ó, é agora, é hora de mudar. Gente, eu não esperei virar o mês, eu não esperei virar o ano e eu não esperei chegar segunda-feira. Isso é uma dica pra você. Ah, hoje é domingo, hoje é sábado, final de semana, eu quero mudar, vou deixar pra segunda. Não espere o amanhã, comece agora, comece hoje, dê o primeiro passo, porque senão a gente sempre vai ficar empurrando com a barriga e a gente nunca vai ter atitude de mudar. Então, eu não esperei, sabe, reiniciar a semana, iniciar uma semana para poder começar a mudar os meus hábitos. Eu lembro que eu tava deitada com o celular na mão, isso já era 1h30 da manhã, e eu decidi, a partir de amanhã vai ser diferente. Então, o que eu fiz? Eu botei o meu celular para despertar às 9. Porque como eu acordava às 11h30, 11 horas, não adianta eu botar meu celular para despertar às 6, que eu não vou levantar da cama. Então, eu coloquei meu celular para despertar às 9,
porque eu tava decidida que iria ser diferente. Eu fui dormir tarde, fui dormir no mesmo horário de sempre, mas eu tinha que acordar mais cedo, porque senão eu não ia conseguir regular o meu sono. E eu vou dar uma dica pra você. Se você quer mudar aí esse hábito de acordar tarde, mas tu dorme muito tarde, não procura dormir cedo antes pra poder você conseguir acordar mais cedo. Durma no horário que tu tem que dormir, que tu dormia 1h30, 2 horas, e coloca o celular pra despertar, pra que tu possa acordar mais cedo que o habitual. Porque no outro dia, tu acordando mais cedo, tu vai ficar cansado e tu vai dormir melhor. Então, essa é uma dica. E aí eu coloquei o celular pra despertar mais cedo. Levantei às 9 com muito sacrifício, com muita vontade de querer ficar deitado na cama, mas eu tava decidida de que eu queria mudar a minha vida. E aí eu levantei e a primeira coisa que eu fiz, que era uma coisa que eu queria muito praticar diariamente, e a falta de tempo não estava permitindo com que eu fizesse aquilo e eu estava sentindo muita falta, foi fazer o meu devocional. Então, nesse dia que eu acordei às 9, eu procurei fazer o meu devocional, primeira coisa de tudo. Depois que eu fiz o meu devocional, fui cuidar das coisas da casa. E eu fui fazendo assim durante os dias e fui botando o celular para ir despertando mais cedo. Então, se no dia eu acordei às 9, no outro eu vou acordar às 8h40, no outro eu vou acordar às 8h30, até chegar no horário que eu tenho hoje. Hoje eu levanto às 6, 6h30 no máximo, para poder eu conseguir dar conta de tudo que eu tenho que dar. E, gente, é maravilhoso. É muito, muito bom tu chegar no final do dia e ao invés de tu ter aquela sensação de angústia, como eu falei pra vocês, de que teu dia foi um fracasso, de que tu não conseguiu fazer nada, ao invés disso, tu chega no final do dia e tu pensa, Deus, muito obrigada, porque eu dei conta de fazer tudo que eu tinha pra fazer, ou se não foi tudo, eu consegui fazer 95% e os 5% eu remanejei pra amanhã, mas eu sei que vai dar certo, eu sei que eu vou dar conta. É muito bom. No começo, a gente fica muito cansado, porque teu corpo não tá acostumado com aquilo. Mas como eu disse, tu tem que ter atitude, tu tem que mostrar pro teu corpo quem é que manda, né? É tu que domina teu corpo, não é teu corpo que te domina. Então, no começo é difícil, mas você tem que perseverar, porque tu consegue chegar onde tu quer chegar. Vamos lá, então como funciona, né? Como que eu mudei? Primeira coisa, como eu falei pra vocês, é reconhecer aquilo que me atrapalhava, aquilo que eu tava fazendo de errado. Tu precisa de reconhecer isso primeiro na tua vida se tu quer mudar. Segundo passo, gente, esse daqui é muito importante. Pra tu que tá querendo mudar, que, eu não aguento mais viver do jeito que eu tô vivendo, eu preciso mudar. Esse segundo passo, ele é muito importante pra você e vai fazer toda a diferença, porque é ele que vai te mover. Gente, tenha um propósito, tenha um porquê. Por que tu quer mudar? Por que que tua vida não te agrada como ela tá? Qual é o propósito de você mudar? Tu tem que ter isso em mente, porque é um objetivo, sabe? Se tu simplesmente, um exemplo, eu acordo tarde. A partir de amanhã eu vou acordar cedo. Vou acordar às 6, vou acordar às 7. Pra tu fazer o quê? Eu não tenho nada pra fazer no outro dia. Então, tu não vai ficar acordando 7 horas da manhã pra tu não fazer nada. Então, tu tem que ter um propósito. Bruna, eu quero acordar às 7 porque eu quero ter tempo de qualidade pro meu estudo. Eu quero acordar às 7 porque eu quero ter tempo de fazer o meu devocional. Eu quero acordar às 7 porque eu quero trabalhar os meus conteúdos. Eu quero acordar às 7 porque eu quero arrumar a casa, deixar a casa arrumada antes que todos da casa acordem. Enfim, tu tem que ter um propósito, tu tem que ter algo que te motive a fazer essa mudança. No meu caso, eu quero muito fazer tudo isso dar certo com um propósito, que é o de dar conta de ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, ter tempo de qualidade com os meus filhos, fazer o meu devocional todos os dias. Isso tem sido maravilhoso pra mim. E, claro, uma coisa também que me motiva muito todo dia em acordar mais cedo é porque eu separo tempo
para trabalhar com o YouTube. Então eu tenho tempo para pensar em roteiros de vídeo, eu tenho tempo para estudar assuntos de vídeo, eu tenho tempo para planejar os meus conteúdos semanais, para gravar vídeos, e eu não tava tendo nada disso levantando às 11h30 da manhã, eu não dava conta de fazer nada disso. Então, acordando mais cedo, eu tenho esses propósitos, eu tenho esses objetivos. Então, eu acordo mais cedo, consigo fazer o que eu tenho pra fazer e eu consigo tempo pra trabalhar aqui na internet, que é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto de produzir conteúdos, eu gosto de gravar vídeo pra vocês. Então, isso tá sendo maravilhoso pra mim. Então, essa dica é muito importante pra você. Tenha um propósito, encontre um objetivo, um motivo que te leve a estar motivado a acordar mais cedo. O terceiro passo, eu já falei aqui pra vocês, é mude as suas atitudes hoje. Não espera amanhã. Não espera chegar segunda. Muda hoje. O que tu pode fazer hoje, comece fazendo hoje. Não fica empurrando com a barriga para amanhã, porque isso é um péssimo hábito que a gente tem de ficar postergando as coisas, empurrando com a barriga e não dá certo. Então, se tu tem que mudar, se tu encontrou algo que tu precisa fazer, que tu precisa mudar na tua rotina, na tua vida, muda ela agora, muda ela hoje. Agora eu vou falar pra vocês quais foram as mudanças que eu comecei a fazer, né, na minha rotina, na minha vida. Gente, a primeira mudança eu já falei aqui pra vocês, que foi a questão do acordar mais cedo. Tenho acordado às 6 e tô até pensando aí em me desafiar a estar levantando pelo menos às 5h30 da manhã. Eu ainda não sei se vai funcionar, porque eu ainda tô assim montando a minha rotina, sabe? A minha rotina não tá completamente redondinha pela manhã, mas tá muito, muito melhor do que ela era antes. E o acordar mais cedo, gente, ele depende muito do horário. Pra mim funciona, tá funcionando hoje levantar às 6. Pra você, possa ser que não seja necessário levantar às 6. Levantando 8 horas eu já consigo dar conta de tudo que eu tenho pra fazer. Então, levante às 8. Não precisa ser como eu, né? Cada um vive de uma maneira e como eu falei no início do vídeo, depende muito do estilo de vida que tu leva, né? De como tu vive a tua vida e o que tu tem pra fazer. Então, se é diferente do que eu faço, porque tu é outra pessoa, tu não precisa levantar no mesmo horário que eu tô falando que eu levanto. A outra mudança que vem como uma consequência desse levantar mais cedo é o de conseguir fazer o meu planejamento. Gente, eu amo fazer meu planejamento. Eu amo planejar a minha semana, pensar em tudo que eu tenho pra fazer durante a semana e ir executando todas essas tarefas, sabe? Durante a semana, durante o dia. E levantando mais cedo eu tenho tempo pra fazer essas coisas, então eu amo muito isso. Então, tá sendo ótimo pra mim essas mudanças também, essa parte de me planejar. Eu tô vendo as coisas fluírem, sabe? O planejamento tá fazendo com que as coisas deem certo pra mim. Vocês viram o Pedro Henrique passando aqui porque eu sou uma youtuber que também é mãe, então temos crianças andando pela casa. Agora, se eu pudesse dar um conselho pra vocês, se eu pudesse deixar uma frase como inspiração pra vocês, é uma frase que eu ouvi de uma blogueira que eu acompanho há muitos anos. Ela hoje em dia tá meio paradona assim no YouTube, mas ela falou isso uma vez e eu agarrei essa frase como minha, pra minha vida, sabe? Gente, só fracassa quem desiste. Então, assim, eu não estou disposta a fracassar, eu não estou disposta a viver com fracasso. Eu estou disposta a viver lutando, tendo atitudes diárias para fazer com que a minha vida seja do jeito que eu sonho, do jeito que eu espero. Então, não desista, sabe? Não desista de ser uma pessoa melhor, não desista de ter hábitos mais saudáveis. E eu não tô aqui falando de comer certinho, isso é assunto para outro vídeo. Mas, assim, os hábitos que vão te ajudar a viver de uma maneira melhor. Acordar cedo, pra mim, foi a grande mudança que tem acontecido na minha vida e que tem me ajudado em todas as outras áreas, tem me motivado em todas as outras áreas da minha vida. E eu, Bruna, não estou disposta a viver com fracasso. Eu estou disposta a lutar diariamente por aquilo que eu acredito. Eu tô disposta a lutar diariamente para viver a vida que eu sonho, a vida que eu quero, a vida que eu almejo.
Então eu quero viver os meus projetos, eu quero ver os meus projetos saindo do papel e dar certo. E eu já tenho colhido isso nessas últimas semanas aí, então uma dica para vocês é essa, gente, não desista. Não desista de mudar, não desista de ver as coisas acontecendo na tua vida. Entenda que no começo vai ser mais complicado, vai ser cansativo, mas tu tem que ter força de vontade, tu tem que ter ânimo. Eu tenho falado muito isso, principalmente lá no meu Instagram, que é sobre não esperar das pessoas outras atitudes. Tenha você a atitude necessária. A tua vida depende de você mesma. Para que a tua vida mude, não depende de outra pessoa querer te ajudar ou de outra pessoa vir fazer por você, não. A tua vida depende de você ter atitudes, de você mudar e de você buscar fazer a diferença na tua vida. Então, tenha atitudes novas para que tu possa viver experiências novas. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Deixa aqui nos comentários o que tu achou e qual é o hábito que tu, pensando assim, tu diz, preciso mudar. Bota aqui nos comentários para poder eu saber, pra gente trocar essa experiência que é muito legal. Comenta se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal, porque é o feedback de vocês. E assim eu posso estar trazendo mais conteúdos assim para vocês. Deixa o like para me ajudar, se inscreve se não for inscrito ainda e até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês e tchau!